eu tenho uma pessoa para te apresentar. Ele é atraente, inteligente, esforçado, bem-sucedido em tudo o que se propõe a fazer e mentiroso. Te interessa? Ou você mudou de ideia quando eu citei o último atributo? Meu nome é Daisy Klein, eu sou consultora de imagem pessoal e uma grande curiosa quando o assunto é a formação de impressões. E também como as nossas características físicas acabam influenciando a percepção que os outros têm de nós. Como a gente pode usar os nossos traços, as nossas características para despertar a impressão, a sensação que nós desejamos que o outro tenha de nós. E no vídeo de hoje a gente vai falar, a gente vai entender como é que se formam as primeiras impressões, como é que as impressões se formam. Então, se você gostar desse vídeo, eu vou pedir para que você não se esqueça de curtir ele, de me seguir aqui no YouTube e também de ativar o sininho de notificações para ser notificado todas as vezes que tiver algum conteúdo, algum vídeo novo aqui no canal. Bom, se você assistiu ao vídeo anterior, já deve ter se dado conta da capacidade que a gente tem de, ao olhar para uma pessoa, ao olhar para um rosto, formar uma impressão do caráter desse indivíduo. Impressões essas que se formam, sim, com muita rapidez e também muita velocidade. E todas as observações que vêm depois dessa primeira impressão são capazes de enriquecer essa sensação inicial ou então de perturbar ela. O que a gente definitivamente não consegue é evitar o crescimento das nossas avaliações ou das impressões que nós temos do outro ao longo dos nossos relacionamentos. E a verdade é que essa habilidade que a gente tem de compreender o caráter de uma pessoa a partir de características que são muito particulares e também muito distintas é uma pré-condição da vida social. Ou seja, a gente precisa realmente fazer todas essas avaliações de maneira muito rápida, até por uma questão de sobrevivência. A gente vai falar muito mais sobre isso nos próximos vídeos, mas a gente precisa, de fato, entender qual é a intenção do outro, o que o outro quer com a gente, para que a gente decida também qual é o tipo de relacionamento que a gente vai ter, ou qual o tipo de atitude que a gente vai ter para com essa pessoa que a gente está se relacionando. Mas afinal, como são formadas as impressões? E para responder essa pergunta, em muito influenciada pela Danúbia, minha aluna amiga, que abordou esse assunto aqui outro dia no Instagram, eu falava um pouquinho sobre ele nas aulas, nos cursos, mas eu resolvi me dedicar a ler e me aprofundar um pouquinho mais nesse artigo aqui em específico. Esse artigo que foi, esse estudo, né, que foi desenvolvido por Solomon Osh, um psicólogo polonês, e ele realizou esse estudo lá na década de 40. Então, o estudo em específico foi publicado em 1946, bem antigo, mas só pela quantia de vezes que ele já foi mencionado, mais de 6.000 vezes, você já consegue ter uma ideia da relevância que esse artigo tem para o assunto impressões, ou formação de impressões. Então, decidi me aprofundar um pouquinho mais nesse artigo, achei ele tão interessante, tão relevante, que resolvi trazer e abordar ele aqui no canal. O que o Solomon Asch faz nesse artigo aqui, nesse estudo, foi, ele desenvolveu vários experimentos, 10 experimentos, para tentar responder essa pergunta, afinal, como as impressões de personalidade são formadas. Não se preocupa, eu não vou citar os 10 experimentos aqui nesse vídeo, eu vou citar só 9, tô brincando. Eu vou citar 4 experimentos para a gente conseguir criar uma linha de raciocínio e entender exatamente o que é que acontece quando a gente está formando impressões sobre o outro, ou como é que se formam essas impressões. Bom, o que a gente tem que entender é que quando ele começou a fazer esse estudo, já existiam algumas teorias que tentavam explicar o que é que acontecia quando a gente formava impressões dos outros. Dessas várias teorias que existiam, 3 eram as mais importantes. As 3 ele cita no artigo e eu trouxe para mostrar para vocês, para apresentar para vocês. Então, as principais. A primeira delas acreditava que quando a gente vai formar uma impressão de uma pessoa, a gente vai observando várias características que dizem respeito
a essa pessoa e a gente vai analisando as características particularmente. E cada uma dessas características acaba contribuindo para a impressão final. Então, eu olho para um indivíduo e ele é simpático, atraente, caloroso, receptivo, esforçado. Então, a impressão que eu tenho dessa pessoa, segundo essa teoria, é que cada um é o resultado, desculpa, da soma de cada um desses atributos, ou de cada uma dessas características. Bem, já na época, Solomon cita que esse estudo já não era mais usado, ou era usado por poucos ou nenhum psicólogo. Mas eles não conseguiam também descartar a importância dessa linha de raciocínio para o assunto. Então, a gente já deixa meio de ladinho. A segunda teoria, ele cita como sendo quase que um braço da primeira. Eu coloquei como teoria 2 porque eu achei ela um tanto quanto diferente da teoria 1. Segundo essa linha de raciocínio aqui, na hora de formar uma impressão geral, uma impressão de uma pessoa, existia a operação de uma impressão geral junto. Essa impressão geral seria uma força afetiva que acabava deslocando a avaliação de cada um dos outros traços a seu favor. O que isso quer dizer? Trazendo assim, bem de maneira simples, bem simplificada para o dia de hoje, para os dias de hoje, seria algo como: eu olho para a pessoa e eu vou ou não com a cara dela. Então, essa seria a impressão geral. Se eu vou com a cara dela, todos os traços, todas as características que eu vou observando depois acabam sendo tingidas, cingidas, manipuladas por essa impressão favorável que eu tive inicialmente. Já quando eu não vou com a cara dela, as características que vêm depois acabam não sendo vistas com bons olhos. E isso fazia, então, com que a soma de cada um dos traços fosse adicionado essa impressão geral. Só que nota que essa impressão geral, ela tem uma força um tanto quanto diferenciada, né? Porque ela consegue manipular a impressão dos demais traços. Eu acredito que isso daqui faz um certo sentido. Depois você me conta o que é que você acha, se isso daqui faz sentido ou não. E também, se você não tiver entendido, por favor, deixa aqui nos comentários que eu tento explicar um pouquinho melhor. Mas, basicamente, é essa ideia, essa força afetiva de eu gosto da pessoa, então os traços são vistos mais favoravelmente. Se eu não gosto, eu acabo olhando com maus olhos todos os demais traços ou todas as demais características que eu tenho acesso quando se diz respeito a uma pessoa ou a essa pessoa. A terceira teoria vai dizer que quando a gente forma a impressão de uma pessoa, a gente analisa a pessoa como um todo. Então, a gente tenta chegar à raiz da personalidade da pessoa. E cada um dos traços, cada uma das características dessa pessoa acabam sendo percebidos e analisados um em relação ao outro. Então, diferente das teorias anteriores, que somam cada um dos traços, aqui um acaba influenciando a percepção do outro. E aí, tudo isso acaba corroborando para a nossa percepção da personalidade dela. Mas afinal, será que alguma dessas teorias está certa? Será que alguma dessas teorias corrobora para o que o Solomon Osh, descobriu no estudo dele? Agora que a gente vai descobrir. Então, o que ele fez no estudo dele? O que foi tão diferenciado? Bom, ele pegou mais de 1.000 participantes. Então, nota, já tem uma amostragem gigante, né? Bem grande, bem expressiva, bem significativa para o experimento. Ele pegou 1.000 participantes, mais de 1.000 ele cita no artigo. Desses participantes, a sua maioria eram mulheres e a maioria eram também estudantes de psicologia. E aí, como que ele fazia? Ele lia uma série de adjetivos e pedia para que cada um dos participantes formasse uma impressão dessa pessoa, né? Dessa pessoa cujos adjetivos tinham sido lidos. E eles escreviam, então, um esboço de qual era a impressão que eles tinham tido. Vou dar aqui um exemplo, experimento 1, para ficar bem claro, bem redondinho para vocês como era que isso acontecia. Então, ele lia uma série de adjetivos, aqui a gente vê essa pessoa, ela é caracterizada como sendo enérgico, seguro, falante, frio, irônico, inquisitivo e persuasivo. Então, ele lia esses adjetivos, essas características, e pedia para que cada um desses mais de 1.000 participantes formasse uma impressão dessa pessoa e escrevesse qual era a impressão que tinha tido. Então, lógico,
Isso daí deu origem a uma quantia gigante de esboços. Ele citou alguns no artigo, eu trouxe 3 aqui para apresentar para vocês. Então, vamos lá. O que uma pessoa disse, a impressão que ela teve desse indivíduo. Ele parece ser o tipo de pessoa que causaria uma grande impressão no primeiro encontro. No entanto, com o passar do tempo, seus conhecidos facilmente perceberiam através da máscara. Por baixo, seria revelado sua arrogância, desculpa e egoísmo. Por quê? Porque é enérgico, seguro, falante, mas é frio, é irônico, inquisitivo, persuasivo. Ou seja, a gente começa com adjetivos que são um pouco mais favoráveis, mas depois outros que são um pouquinho mais duvidosos. E daí ele fala, né? De início pode até parecer ser uma boa pessoa, mas quem continua se relacionando com ele vê que não é tão bom assim. Aí o que a outra pessoa vai falar? Ele é o tipo de pessoa que você encontra com frequência. Seguro de si, fala demais, sempre tentando convencê-lo de sua maneira de pensar. E sem muitos sentimentos pelos outros. Ou seja, uma pessoa fria, né? Não se importa com o outro. Essa parte do estudo deixou muito claro foi que, embora eles tenham lido adjetivos que eram um tanto quanto aleatórios, os participantes conseguiram pegar todas essas características separadamente e unir elas em uma visão única, tendo uma impressão unificada do indivíduo, dessa pessoa. Absolutamente nenhum desses mais de 1.000 participantes simplesmente repetiu os termos que tinham sido ditos, ou então usou sinônimos para os termos. Todos eles tiveram assim uma impressão geral da pessoa. Outra coisa que chamou atenção foi que a impressão final que eles tinham tido ia muito além dos adjetivos que tinham sido dados na descrição. Eles incluíam, dentro dessas impressões, faziam, né, referências a personagens, a situações que nem tinham sido mencionadas dentro dos adjetivos que tinham sido lidos, mas que essas pessoas conseguiram inferir esses atributos ou essas situações, né, esses personagens, essas situações a partir daqueles atributos que tinham sido ditos. Ou seja, quando a gente está tentando formar uma impressão de outra pessoa, a gente tenta dar sentido às características que a gente vai observando do outro. A gente vai tentando arredondar elas, completar elas, tentando exemplificar com algum fato, com alguma circunstância para dar sentido à maneira como a gente percebe aquela pessoa. Ainda que ninguém tenha falado que a pessoa que tenha acontecido isso ou aquilo, por exemplo, aqui alguns casos, ou o caso que ele cita, né? Que ele é o tipo de pessoa que encontra com frequência, é seguro de si, fala demais. Em que momento foi dito que a pessoa era segura? Mas a gente tenta sempre preencher as lacunas para fechar com a impressão que a gente teve da pessoa, para tentar deixar redondinho. Bom, mas esse foi só o primeiro estudo. Vamos então para o experimento 2. Nesse experimento, o que ele decidiu fazer foi dividir esses participantes em 2 grandes grupos e inverter a característica central que era apresentada ali nessa lista de adjetivos. Então, o que a gente vai ver é que as 2 pessoas que eram citadas, que eram descritas, elas eram inteligentes, hábeis, trabalhadoras, determinadas, práticas e cautelosas. Mas para um grupo, ele disse que, além de ter essas características, a pessoa era calorosa, e para o outro grupo, ele disse que essa pessoa, né, essa pessoa B, era fria. E aí ele observou, então, qual era o resultado, como que essas pessoas eram vistas. Então, veja lá, pessoa A foi descrita como inteligente, hábil, trabalhadora, calorosa, determinada, prática e cautelosa. A pessoa B tinha as mesmas características, mas em vez de ser calorosa, ela era fria. Então vamos ver, qual foi a mudança na percepção que esse atributo central ali acabou exercendo. Bom, então cada pessoa ouvia um dessa série de adjetivos e era então convidada a escrever um esboço da impressão que tinha tido da pessoa. Vamos lá ver alguns dos esboços, algumas das impressões que eles tiveram. Vamos lá, falando da pessoa A.
Uma pessoa que acredita que determinadas coisas sejam certas, que quer que os outros vejam o seu ponto de vista. Seria sincera em uma discussão e gostaria de ver o seu ponto de vista ganho. Bem favorável. Agora vamos para outra pessoa, né? Como que ela descreveu a pessoa A? Um cientista. Veja, nota como a gente tenta criar um personagem para essa pessoa. Em momento nenhum foi dito que era um pesquisador ou que era um cientista. Aqui ele já coloca, olha, um cientista realizando experimentos e rompendo após muitos contratempos. Olha só como a gente tenta inferir uma situação, ou tenta criar para arredondar a impressão que a gente teve do indivíduo. Ele é movido pelo desejo de realizar algo que seja benéfico. Então, essa daqui foi a pessoa que foi descrita como calorosa. Vamos então para a pessoa B. Como que a pessoa B, que foi descrita como sendo fria, foi percebida pelos participantes? 2 esboços aqui. Uma pessoa muito ambiciosa e talentosa, que não deixa nada nem ninguém atrapalhar o seu objetivo. Quer o que quer, está determinado a não ceder, não importa o que aconteça. Agora, outra pessoa descrevendo a impressão que teve. Uma pessoa um tanto snob, que sente que o seu sucesso e inteligência o diferenciam de um indivíduo comum. Calculista e antipático. Tudo porque ele foi descrito como sendo um indivíduo frio. Vejam aí a diferença, como a mudança de um atributo central, né? A mudança de uma característica conseguiu mudar completamente a percepção da pessoa. O que eles observaram aqui? Então, conclusão desse estudo em específico. A mudança de uma única característica de caráter foi capaz de mudar completamente a impressão obtida, ou gerar, então, uma mudança generalizada na impressão. Isso leva, então, a gente a concluir que esses termos caloroso e frio, eles não apenas mudam, acrescentam um novo atributo à pessoa, mas eles são capazes também de influenciar os demais atributos ou as demais características que foram citadas. É tipo aquela questão da impressão geral, né? Eu vou com a cara, todos os atributos acabam sendo vistos com bons olhos. Se eu não vou com a cara, um caso, se ele é citado como sendo um indivíduo frio, os demais atributos acabam sendo vistos com maus olhos. Então, quando a pessoa era descrita como calorosa, todos os atributos eram vistos de maneira mais favorável. O oposto acontecia com o atributo de frio ou com a frieza. O que leva, então, a gente a concluir que existem sim alguns atributos que valem mais na hora de formar uma impressão do outro. Ou seja, eles têm um peso maior dentro da formação da impressão. Eles têm mais importância, uma maior importância do que outros. Veja aí, a capacidade que dizer que uma pessoa é calorosa tem de influenciar os demais atributos e a capacidade que a frieza tem de tingir os demais atributos, né? Escurecer, tornar mais nocivos. Bom, seguimos aqui, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente pula, então, para o experimento 6 do artigo. Eu coloquei, né? 6 é o número do experimento, aqui o terceiro que eu vou apresentar para vocês. Então, nesse daqui, os participantes continuavam divididos em dois grupos, mas o que eles fizeram foi, eles pegaram os mesmos adjetivos, mas colocaram em ordens diferentes para apresentar como sendo a pessoa A e a pessoa B. Então, a pessoa A era inteligente, trabalhador, impulsivo, crítico, teimoso e invejoso. Já a pessoa B era invejosa, teimosa, crítica, impulsiva, trabalhadora, inteligente. Mesmos adjetivos, o que mudou foi a ordem delas. Então, na A, o que eles fizeram foi, eles começaram apresentando ele com qualidades que o autor descreve como sendo de alto mérito, ou seja, ele era inteligente e também trabalhador, e terminava com uma característica, com uma qualidade que era um tanto quanto duvidosa, o fato dele ser invejoso. O contrário, eles fizeram com B, né? Começaram com duvidoso e terminaram com trabalhador e inteligente. E aí, eles, né? Vamos ver então o que é que acontece se a gente mudar a maneira como essas pessoas são apresentadas. O que vem primeiro e o que vem por último. Vamos lá ver? Aí, resultado dos esboços, então.
das impressões que as pessoas tiveram. Falando da pessoa A, como que ela foi descrita? Uma pessoa que sabe o que quer e que vai atrás. É impaciente com as pessoas menos talentosas e ambicioso com aqueles que estão em seu caminho. Aí outra pessoa diz: é uma pessoa enérgica, tem suas próprias convicções e normalmente está certo sobre as coisas. É egocêntrico e deseja o seu próprio caminho. Não tão bem visto, mas assim, também não foi visto, né? Não foi citado como uma pessoa tão nociva assim. Vamos ver o que acontece com talvez uma pessoa um pouquinho mais egoísta, né? Que é o objetivo dela e vai fazer o que tiver que fazer para alcançar. Vamos ver o que acontece com a pessoa B, que teve os atributos, né? Os piores sendo citados logo de início e os melhores no final. Vamos lá, pessoa B, então. As boas qualidades dessa pessoa, como ser trabalhador e a inteligência, estão fadadas a serem restringidas pela inveja e teimosia. A pessoa é emocional, não tem sucesso porque é fraco, permite que seus pontos negativos encubram os bons. Tudo porque o ruim foi visto primeiro, foi citado primeiro. Aí outra pessoa citou: esse indivíduo provavelmente está desajustado, porque é invejoso e impulsivo. Tudo porque os atributos ruins vieram antes. O que eles perceberam, então, a partir desse experimento aqui, desse estudo? Os atributos que vêm antes, então, as características que são vistas primeiro, elas são capazes de direcionar a percepção das características que vêm depois. E aqui que ele fala, então, desse fator ou desse efeito de primazia. Porque o que vem antes não só é mais importante pela posição que ocupa, por ser visto antes, como também ele tem uma capacidade de influenciar a percepção dos atributos que vêm depois. Então, o fato de eu dizer que o indivíduo é invejoso já é ruim por si só, mas ele faz com que o fato dele ser citado, então, como, digamos, um esforçado ou muito inteligente, que ele vai usar esse esforço e essa inteligência dele para conseguir o alvo, né, da inveja dele, ou para trabalhar para essa inveja dele. Então, isso consegue, né, esses atributos que vêm primeiro, eles são capazes de manipular a percepção dos atributos que vêm depois. E aí tá aí, então, esse efeito de primazia. Não só o fato de vir antes, de ser importante, porque impacta por estar ali nessa posição de início, como também ele é capaz de manipular a percepção dos traços que vêm depois. E aqui a gente já consegue ter uma ideia do porquê pensar em primeiras impressões e pensar em causar uma primeira boa impressão é importante. Porque se logo de cara a gente mostra o nosso lado mais sombrio, o que vem depois só vem para corroborar, né? Enfatizar esse traço ruim que apareceu logo de início. Bom, seguindo então, vamos para o experimento 7 do artigo. Nesse experimento aqui, ele fez uma dinâmica muito semelhante com o exercício anterior. Então, ele inverteu os termos, mas além de inverter as características, né, os atributos, ele também adicionou, ou no final, ou no início, um atributo que era um tanto quanto duvidoso, que era o fato de ser evasivo. Então, a pessoa A, ele descreveu como sendo inteligente, hábil, trabalhador, determinado, prático, cauteloso e evasivo. Já a pessoa B foi descrita como sendo evasiva, cautelosa, prática, determinada, trabalhadora, hábil e inteligente. Então, todos tinham as mesmas características, mas o evasivo foi colocado no final de A e no início de B. Além disso, a gente vê, minha opinião, existe quase que uma crescente favorável em A, né? Começa com o fato dele ser inteligente, de ser hábil, de ser trabalhador, determinado, e aí termina lá em cauteloso e evasivo, tá? Eu vejo que no B ele fez exatamente o contrário. Vamos ver então como é que os participantes reagiram a essa descrição dessas duas pessoas. Então, a pessoa A, dois esboços aqui que eles deram das impressões tidas, foi, primeiro, parece ser um homem de excelente caráter, embora não seja incomum que uma pessoa tenha todas essas qualidades. Muito bem visto. O outro, uma pessoa normal, inteligente, que parece ser um bom cidadão e de valor para todos os que o conhecem. Então, foi super bem visto, né?
Pessoa B, então, é um homem que teve que trabalhar duro para tudo o que queria, por isso é evasivo, cauteloso e prático. É naturalmente inteligente, mas suas lutas o tornam difícil. Ou seja, já foi, né, visto como uma pessoa um pouquinho mais difícil de lidar. O outro defende ali, né? Ele defende a si mesmo, é muito capaz, mas tende a usar as suas habilidades em seu próprio benefício. Olha, já foi visto como uma pessoa um pouquinho mais egoísta, né? Que olha mais para ela. O que o Solomon citou nessa parte desse experimento foi que ele achou muito interessante que o atributo evasivo foi citado pelos participantes como eles tendo um pouquinho de dificuldade de entender ou de conciliar esse atributo com os demais, com as demais características. É quase que como se ele não combinasse com as demais características que tinham sido citadas. Mais do que isso, alguns participantes que leram, né, que ouviram sobre a pessoa A, então o evasivo foi dito, né, foi citado como a última característica, eles sentiram uma certa contradição a ponto de, como não fazia sentido, como não combinava com as demais características, eles deram a esse atributo uma posição secundária. Então, né, deixaram, desculpa, ali de lado. Outros ainda completamente desconsideraram esse atributo. Ah, não faz sentido, não combina com os demais, então é como se essa pessoa aqui é tão boazinha, ela é tão boa que não faz sentido ela ser evasiva. Então vamos desconsiderar esse atributo. Mas aí a pergunta que eu quero fazer no final aqui desse vídeo é a seguinte: por quê? Como que a gente consegue desconsiderar completamente o atributo evasivo de uma pessoa que é inteligente, hábil, trabalhadora, determinada, prática, cautelosa, mas a gente não consegue superar ou a gente não consegue ter interesse em um indivíduo que é atraente, inteligente, esforçado, bem-sucedido em tudo que faz e mentiroso. Por que a gente consegue desconsiderar um atributo que não é tão interessante para a gente? Ou o atributo evasivo, no primeiro caso, mas a gente não consegue desconsiderar ou dar uma posição secundária para o indivíduo que é mentiroso. Nota como, de fato, alguns adjetivos, eles têm um peso um pouquinho maior. E o fato deles terem esse peso maior acaba manipulando completamente a percepção dos outros traços, dos demais traços. Entender que uma pessoa é inteligente, esforçada e ainda é mentirosa torna quase que, pra gente, uma pessoa muito perigosa. E talvez o fato dele ser mentiroso é justamente o que faz com que ele consiga alcançar tudo que ele se propõe a fazer. Então, pra gente se relacionar com uma pessoa que é mentirosa é bem mais nocivo do que se relacionar com um indivíduo que é só evasivo. Consegue perceber como alguns atributos conseguem ter um peso muito maior e influenciar completamente a percepção que a gente tem do todo do indivíduo? E independe se esse atributo vem no começo, no meio ou no final do nosso relacionamento com o indivíduo, com a pessoa. Se logo de cara falam que ele é mentiroso, provavelmente você já nem teria despertado interesse. Agora, independe se eu digo que ele é inteligente, atraente, esforçado, mentiroso, ou se eu digo no final da sentença. Sempre que o adjetivo mentiroso aparece, automaticamente isso acende uma bandeira vermelha na nossa cabeça. Ó, uma red flag. Talvez seja bom eu tomar um pouquinho de cuidado. Então, notem, algumas características, de fato, alguns atributos, de fato, têm um peso muito maior e são capazes de influenciar, de manipular todas as outras características, todos os outros atributos. Então, ao final desse vídeo aqui, a gente consegue entender, a gente consegue chegar à conclusão de que nós tentamos sempre formar uma impressão da pessoa como um todo. É sempre como um todo. A gente não consegue formar uma impressão da metade de uma pessoa ou então de um quarto dela.
As características que vêm primeiro, as iniciais, as primeiras impressões, elas são, de fato, mais importantes porque elas têm esse efeito de primazia. O que vem primeiro já chama mais atenção da gente porque é o que veio primeiro, mas também porque ela é capaz de manipular ou de direcionar a percepção dos atributos que vêm depois. Mas além disso, a gente precisa ter em mente que alguns atributos possuem um peso muito maior, são muito mais importantes para a gente, tão importantes que eles são capazes de mudar completamente a impressão total daquele indivíduo. Esses atributos são os que a gente mais precisa tomar cuidado. E principalmente evitar que, por algum mal entendido, ele seja interpretado da nossa parte, ou seja, inferido pelo outro ao olhar para a gente. Você tem alguma ideia de que tipo de atributo seja esse? Qual é o tipo de característica que faz com que o outro olhe para a gente e mude completamente de opinião? Você tem alguma ideia de qual que é esse atributo, qual é o tipo de adjetivo que é tão poderoso, que é tão potente que, independente do momento aonde ele aparece dentro das nossas interações sociais, ele é capaz de mudar completamente a opinião do outro sobre nós. Você tem alguma ideia? Se você tiver alguma opinião, achar que sabe, ou se você souber mesmo, comenta aqui nos comentários desse vídeo, que eu quero saber qual é a sua opinião. Se você não souber, eu quero te convidar para continuar assistindo os próximos vídeos aqui no YouTube, que a gente vai destrinchar tudo isso daqui para frente. Então, eu te aguardo na semana que vem. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te aguardo lá. Um beijo!